Essa dificuldade que o homem tem de se colocar, muitas vezes até de demonstrar amor, muitas mulheres reclamam: "Ai, meu marido, meu namorado não sabe demonstrar amor, não sabe demonstrar que gosta de mim", mas é porque ele não sabe simplesmente, ele não consegue, ele não encontra uma forma de demonstrar. Então, o que eu vou percebendo é que os homens, eles vão tendo um pouco mais de vontade de falar a respeito, mas ainda não conseguem encontrar esse espaço para falar. Por isso que eu acho que é importante, a gente dizer para os homens que: "Olha, existe lugar para se falar sobre as suas questões emocionais, psicológicas, sobre essas questões mais sensíveis". Por quê? Porque você é um ser humano como a mulher e sente como a mulher, ainda que não saiba direito dizer a respeito disso que você sente. Então eu acho que isto é extremamente importante para o homem. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Atualmente, ela tem trazido um tema polêmico para ser discutido pela sociedade. São os homens no divã. E a minha convidada que propôs esse tema aí e tem debatido muito é a Elisandra Souza, psicanalista e professora de psicanálise, é isso? Eu sou professora de psicanálise há 20 anos, mais de 20 anos atendendo, mas há mais ou menos uns 20 anos dando aula, e formando pessoas para atender com a psicanálise, e acredito que a psicanálise, durante esses 20 anos, se modificou um pouco, no quesito quem são as pessoas que procuram a psicanálise, o quanto que ficou mais popular. Antes era bem elitista, hoje a psicanálise é mais popular. Então eu falo que eu participo desse processo, percebendo isso no consultório, na clínica, e a gente vai percebendo que as pessoas estão mais abertas também, inclusive os homens, né? Por isso que eu acredito que seja tão importante falar desse tema. E psicanálise é uma coisa que, na realidade, a gente se forma. Eu trabalho, né, há mais de 20 anos nisso, mas eu não deixo de estudar, não deixo de participar de eventos e de estudar mesmo, né? Hoje em dia eu faço doutorado, então a gente estuda sempre a psicanálise. A psicanálise não para. Tá sempre evoluindo, né? Sempre, sempre. Sempre tem uma coisa nova. A sociedade muda, né? Então a psicanálise, ela vai. Ela não muda, mas ela precisa ir conversando com a sociedade na medida em que essa sociedade vai se transformando. E hoje em dia a gente tem uma transformação muito grande da sociedade, da posição das pessoas, né? Quem é o sujeito hoje? O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é ser adolescente? O que é ser um adulto? O que é ser idoso? Hoje em dia a gente tem todos esses questionamentos, e a psicanálise precisa ir junto com os questionamentos e tentar responder. Não que a psicanálise tenha uma resposta a respeito de tudo. Mas ela tenta. Ela tenta, é uma das vertentes, né, de conhecimento humano. Bom, eu acredito, né, que é uma vertente extremamente importante, que traz, sim, muitas respostas, mas eu não gosto muito das pessoas que colocam a psicanálise como a salvadora, ou que tem aquele jargão, né? Freud explica, como se realmente Freud conseguisse explicar todas as coisas. Eu acho que Freud coloca a gente para pensar. Freud coloca a gente para questionar sobre o que a gente faz, sobre o quanto que a gente consegue se relacionar com a gente mesmo e com o outro, o que está acontecendo com a nossa vida, o que a gente está fazendo da nossa vida. Então, Freud coloca a gente para pensar, a psicanálise, então, coloca a gente para pensar. Então, não tem resposta pronta. E você sempre foi uma pessoa questionadora? Eu quero que você me conte um pouco da sua trajetória. Então, eu sempre fui questionadora, mas eu sempre fui muito estudiosa. Talvez os meus questionamentos estivessem mais internos, né? Eu nunca fui uma pessoa de questionar no quesito de ficar brigando com os outros. Eu sempre fui questionadora, mas pesquisando. Eu sempre gostei muito de estudar.
gostei muito de estudar, assim, depois que eu encontrei o meu lugar no estudo, né? Eu digo que eu tinha preguiça de ir para a escola. Eu sempre inventava uma doença para não ir para a escola. Mas eu, quando estava na escola, eu estudava desde de criança. E depois que eu comecei a encontrar esse caminho do conhecer um pouco mais do humano, né? De quem é esse humano, de quem é o sujeito. Como é que a gente articula as nossas ideias na sociedade. Eu acho que daí eu comecei a estudar mais, então eu não parei mais de pesquisar. Então eu sou questionadora, mas um questionamento que eu faço de uma forma muito interna e vou em busca de pesquisa. E aí eu sou uma pessoa que eu não consigo muito ter ideias prontas e fixas. Então, as pessoas me falam as coisas, isso não pacientes, mas mesmo quando eu estou conversando com as pessoas, eu acabo assimilando muito, mesmo que sejam ideias que são contra as ideias que eu já tenho. Porque eu quero entender, por que é que a pessoa pensa daquele jeito, por que ela chegou naquela forma de pensar. Então, essa visão de tentar entender muito a forma de pensar do outro, isso me coloca muito para pesquisa, para estudo. E quando foi que a psicanálise entrou na sua vida ou você foi se descobrindo? Ai, foi eu fiz magistério. Não sei se alguém vai lembrar do que era o magistério. Magistério, que era antigamente um colegial, e a gente podia ou fazer o colegial normal, né? Ou fazia algum técnico, eu fui fazer magistério. Eu não me lembro, assim, quando que eu comecei a pensar em Freud, mas eu me lembro que ali eu fui ler alguma coisa sobre Freud. E aí eu gostei da psicanálise, comecei a ler algumas coisas, então eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Fui tentar fazer psicologia, então a psicanálise não é linha da psicologia. Eu fui tentar fazer psicologia, só que eu engravidei, aí eu saí da faculdade, voltei para a faculdade, foi uma bagunça. E eu não gostei da psicologia, eu gostava da psicanálise. Então, eu fui fazer um curso de administração para ter uma faculdade para fazer o curso de formação em psicanálise. Para mim foi mais tranquilo. Fiz administração e aí fiz curso de psicanálise, fiz pós em psicanálise, especialização, depois fiz mestrado. Mestrado em educação, mas na visão da psicanálise, e hoje em dia eu faço doutorado também na visão da psicanálise. E hoje você também é uma professora de psicanálise. Hoje eu sou uma Nossa, professora. magistério você usou. Sim, então, mas eu cheguei até a dar aula para criança e trabalho também com criança hoje. Acho que não teria paciência mais para ser professora em sala de aula de pequenos. Mas é que a gente vê, né, o quanto que a sociedade muda, porque da minha época do magistério mudou-se demais o que é a criança hoje na escola. Mas sim, acabou ajudando, principalmente quando a gente planeja uma aula, quando a gente monta uma aula. Os alunos acabam dizendo isso, você é diferente na sua didática do que outros professores, que são professores porque gostam muito da psicanálise e querem fazer essa transmissão da psicanálise. E eu acredito que porque eu tenho essa bagagem, né, de como montar uma aula, e é diferente. Quando a gente está na faculdade, a gente percebe isso. Daqueles professores que fizeram matérias relacionadas ao ensino, ao como dar aula, e de professores que gostam de dar aula, mas que não fizeram tecnicamente essas matérias, como didática, essas coisas assim. Então, o magistério acabou, sim, me ajudando. Mas eu acho que a transmissão, ou seja, você querer ensinar alguém, passar alguma coisa para alguém, isso sempre esteve comigo. Por exemplo, eu alfabetizei o meu irmão. Eu tenho um irmão que é 9 anos mais novo do que eu, e ele teve umas questões lá na pré-escola. Ele não conseguia aprender, e quem alfabetizou fui eu. Eu lembro que eu tinha até uma cartinha da dona da escola, que tinha sido minha professora, e ela falava, você nasceu para isso, você tem esse dom
de ensinar. Então, eu sempre tive, né, esse gosto da transmissão, essa vontade de transmitir o conhecimento, isso eu sempre tive, sim. Elisandra, e você também tem uma clínica, você faz atendimento em clínica? Então, eu faço, hoje em dia, depois da pandemia, muito online, então a maior parte do meu tempo é online, e uma vez por semana eu vou para Indaiatuba, onde eu atendo presencial. Então, em São Paulo, por exemplo, eu não tenho a clínica mais presencial. As pessoas de São Paulo não gostam, até porque o deslocamento é complicado em São Paulo, né? Mas eu atendo muita gente de fora, então de fora do estado, de fora da cidade, de fora do Brasil, atendo muita gente de fora. Eu acho que hoje tenho 2, 3 pacientes que são de São Paulo, mas seriam longe, né? Eu sou da Zona Norte, então seriam longe, morariam longe, não iriam querer se deslocar. Então, o atendimento online facilita isso, mas em Indaiatuba eu atendo presencial. Então, uma vez por semana eu estou em Indaiatuba atendendo presencialmente. Eu quero que você me fale um pouco sobre o Homens no Divã, né, que tem sido um tema que você tem trazido aí nas redes sociais. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso. Então, é importante, acho que a gente começar a pensar quem são esses homens hoje. A gente fala bastante da mulher, acho que é importante falar da mulher e sempre defender as questões da mulher, mas o homem, ele foi meio que se apagando nesse contexto social. E ele vai aparecendo na clínica de uma forma muito mais leve, de uma forma mais sutil, trazendo questões que antes eram questões mais da mulher, mais femininas. Então, falando sobre seus conflitos no casamento, sobre suas questões consigo mesmo, sobre suas questões do tipo: não sei o que eu quero, né? Cheguei agora com 50 anos e não sei se estou na profissão correta, se eu quero continuar com esse casamento, se eu fiz certo a minha vida inteira. Então, essas questões que antigamente eram questões que a mulher trazia muito mais, começaram a aparecer muito mais nos homens. Então, os homens, eles começaram a aparecer mais na clínica, mas ainda de uma forma leve, né? Ainda de uma forma muito devagar. Mas é importante a gente olhar para essas questões do homem. Por quê? Porque a gente vai percebendo ao longo da história que o homem ele vai sendo considerado muito o forte de todos os lugares, de todas as relações, aquele que resolve, aquele que está ali para enfrentar todos os problemas. E a gente meio que esquece um pouquinho que o homem também sente, né? Eu falo assim, o homem também sente alguma coisa, né? E ele não consegue lidar com as emoções. E historicamente isso tem a ver, claro que com educação, né? Aquela coisa de que menino não chora, né? Levanta, menino não chora, continua brincando. Então, as meninas acabam sendo educadas para demonstrar mais as suas emoções, a sua sensibilidade, e os homens não. Então, essa dificuldade que o homem tem de se colocar, muitas vezes até de demonstrar amor, muitas mulheres reclamam, meu marido, meu namorado não sabe demonstrar amor, não sabe demonstrar que gosta de mim, mas é porque ele não sabe simplesmente, ele não consegue, ele não encontra uma forma de demonstrar. Então, o que eu vou percebendo é que os homens, eles vão tendo um pouco mais de vontade de falar a respeito, mas ainda não conseguem encontrar esse espaço para falar. Por isso que eu acho que é importante a gente dizer para os homens que, olha, existe lugar para se falar sobre as suas questões emocionais, psicológicas, sobre essas questões mais sensíveis. Por quê? Porque você é um ser humano como a mulher e sente como a mulher, ainda que não saiba direito dizer a respeito disso que você sente. Então, eu acho que isto é extremamente importante para o homem. É importante ele saber que tem um divã.
para ele. É importante ele saber que tem um divã, que existe uma escuta profissional. O homem, em geral, ele descarrega os problemas dele em algum lugar. Descarrega na bebida, descarrega nas drogas, ou descarrega no próprio corpo. E eu digo assim, ele descarrega no infarto, né? Ele vai descarregando AVC, então ele vai descarregando de uma forma muito destrutiva, porque ele não consegue falar. Fala-se muito em forma de brincadeira, né? Então, quando está ali no bar, vai fazer uma zoação com o outro. Então, ali acaba de uma forma irônica, de uma forma jocosa, acaba se dizendo algo a respeito de um problema, mas que não é levado a sério, nem pelo próprio homem, que talvez quisesse conversar com um amigo, mas nem pelos outros que estão ali. Então, essa dificuldade de encontrar um espaço para dizer sobre esse lado mais sensível que é complicado. Então, o homem saber que existe um profissional que vai escutá-lo sem julgamento, e sem julgamento tanto nas questões que ele traz, como sem julgamento nessa coisa de não achar que isso é sensível demais. Isso é do humano, né? A gente sentir tristeza, ter conflito, a gente se sentir ansioso demais, a gente não conseguir lidar com as situações, isso é do humano. Então, o homem ele também precisa entender que há um espaço, que há uma escuta profissional para que ele possa dizer e possa conseguir compreender e resolver essas questões com ele. E hoje você sentiu que tem uma procura, mas essa procura ainda é pequena, se você comparar com uma procura feminina. E o que você acha que precisaria, por exemplo, a gente começar a equilibrar essa balança? Eu acredito que, primeiro, falar mais, né? Conseguir mostrar para a sociedade que realmente esse homem não é tão forte, e o homem também aceitar um pouco mais que ele não é toda essa fortaleza. E talvez esse homem ele não vá conseguir fazer isso para todo mundo, e não precisa fazer isso para todo mundo. Ele não precisa ficar chorando para a esposa, para os filhos. Não, porque muitas vezes o homem ele tem essa dificuldade. Para quem que eu vou expressar? Então, eu acho que é importante o homem entender que ele sente, que ele pensa certas coisas e por isso acaba tentando se expressar, que ele não consegue se expressar, e que o fato dele procurar uma ajuda não significa uma fraqueza, mas o homem primeiro precisa aceitar que isto não é uma fraqueza, né? A gente ter os conflitos ou a gente sentir tristeza ou a gente se sentir fracassado, porque todo mundo fracassa, e isso não é por si só o fim do mundo. É possível a gente dar conta das situações, é claro que às vezes de uma forma mais rápida, outras vezes de uma forma mais complexa, mas é possível dar conta de tudo isso, e que ele não precisa mostrar, né, essa sensibilidade, essa fraqueza, a ponto dele se sentir muito mal. Ele tem espaço para isso. Então, eu acho que é importante o homem começar a entender que existe espaço e que, sim, ele sente tudo isso, é verdadeiro. Isso não diz que ele é um fracassado, né, porque ele não está dando conta de alguma coisa. Ele é humano e ele precisa de ajuda. Então, acho que é importante essa compreensão do homem e a compreensão, é claro, de uma sociedade que vislumbra ainda no homem essa fortaleza. Porque são muitos tabus, né? Muitos tabus. E esses tabus que acabam bloqueando, inclusive, essa percepção. Acho que ele mesmo, né, tem essa percepção. Porque o tabu vem desde de criança. E é importante a gente destacar que são tabus que vêm desde a infância para homens e para as mulheres. Porque a gente educa.
Eu tenho um filho homem e uma filha mulher, né? Então, a gente educa. Então, eu, enquanto mulher, acabo também educando a partir desse pensamento de que o menino tem que ser mais forte. Sem querer, a gente faz isso. A gente não consegue fugir desse esquema social de que o homem ele tem que ser mais forte e que a sensibilidade fica para a mulher. É como se a sensibilidade fosse um direito da mulher e não do homem. Então, esses tabus que a gente vai tendo aí ao longo da vida, de não demonstrar a fraqueza, de ter que ser forte o tempo inteiro, de ter que ser o protetor, de ter que resolver todas as questões. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que assumem toda a responsabilidade de uma empresa familiar, por exemplo, que é complicadíssimo quando ele acredita que somente ele pode resolver. Ou pacientes em que tudo que acontece na família, ele é que precisa dar conta de resolver. E às vezes é necessário que ele diga para os outros, como a gente fala, é preciso delegar, né? Então, o paciente, que é esse sujeito que está ali achando que precisa resolver tudo sozinho, ele precisa aprender a delegar também, né? A dividir os problemas. E tem muitos homens que não dividem os problemas. Talvez essa seja uma das grandes diferenças, né? Enquanto a gente, pelo menos a maior parte das mulheres, fazem questão de mostrar para os seus companheiros que elas estão tristes, estão bravas, estão magoadas, né? Deixa eu fazer cara de choro, de raiva, né? Para ele ver que eu estou assim. O homem não. O homem, ele senta, liga a televisão, vai assistir televisão e ali ele fica. E quando você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, parece que ele não consegue dizer. Parece não, ele não consegue dizer. Ele não consegue dizer o que está acontecendo com ele, porque ele também não sabe direito o que está acontecendo. Ele só sabe que ele não consegue dar conta. Mas ele acha que ele vai resolver, por causa desse tabu de que os homens resolvem. Então, esse é um problema muito sério e que acaba realmente sendo um obstáculo, né? Sendo uma dificuldade quando as pessoas vão procurar ajuda. Porque ele acaba achando que... Achando não, ele acredita que ele vai conseguir resolver sozinho e ali naquela caixinha dele, né? Naquela caixinha, na caixinha da resolução, né? Então, o homem acha que sim. Muitas vezes, é claro que quando são problemas mais superficiais, existe a possibilidade de resolução sozinho, né? Eu não gosto, né, dessa coisa de que precisa todo momento de um profissional. Não, eu acho que existem coisas que, aliás, a gente faz análise para conseguir resolver depois as coisas sozinho, né? Não é para ficar carregando analista para o resto da vida. Mas existem momentos, existem questões na vida que a gente precisa de um profissional e precisa de um profissional, porque o amigo não vai funcionar, né? Com o amigo, a gente conversa como amigo. Com um profissional, a gente vai falar das questões mais profundas, vai falar daquilo que a gente não fala para o amigo. Então, são pessoas diferentes para momentos diferentes e onde a gente vai levar coisas diferentes. Então, eu acho que é importante esse passo para o homem perceber que ele não vai carregar tudo sozinho o tempo inteiro. Ele pode carregar o mundo nas costas durante um tempo, mas depois ele vai começar a sofrer. Se não começar a sofrer pelas questões internas, nesse sentido de quem sou, onde estou, esse corpo vai começar a sofrer. Então, esse corpo vai começar a sofrer porque ele vai beber demais, ou ele vai começar a fumar demais, ele vai começar a fazer atividade física de uma forma destrutiva. Então, sem se preparar, sem fazer um exame, e de repente ele está sobrecarregando os músculos, sobrecarregando o coração, e não percebe, mas ele acha que ele está fazendo o melhor para ele, né? E isso pode levar a consequências muito desastrosas na vida desse homem. Então, o homem acaba
buscando certas descargas que podem ser muito prejudiciais, justamente porque ele não conversa a respeito daquilo que está fazendo ele sofrer, né? E principalmente conversar com um profissional, porque volta no que você estava falando no começo, né? Ele tem essa dificuldade, e se ele vai falar isso para um amigo, muitas vezes o amigo também não pode até ter algum problema, também não sabe, né? E aí começa a levar na brincadeira, e aí ele acha que ele vai se sentindo cada vez mais acuado, né? Porque tem essa... Como existe esse tabu, né, de que o homem não demonstra fraqueza, de que tem que ser forte, então essas questões mais profundas do homem acabam sendo levadas mesmo como uma brincadeira, como uma ironia. Então, coisas assim... sei lá, às vezes o homem está passando por um problema no casamento, um problema de traição no casamento, e ele vai e conta para um amigo. Aquilo é levado como sempre uma tiração de sarro, sem, de repente, olhar para esse homem que está sofrendo pela traição. Está sofrendo pelo fato de ter sido trocado, pelo fato dessa mulher ter feito alguma coisa ali onde ele se sentiu a pior pessoa do mundo, né? Ele não está mais satisfazendo essa mulher, ele não está mais sendo o homem para essa mulher, que leva essa mulher a uma traição. Isso independentemente de voltou, não voltou, aceitou, não aceitou, não importa isso. A questão é que este é um problema que acaba... sendo, de repente, levado aos amigos e que se torna uma piada. Para muitos, a piada resolve. Né? Ter alguma coisa como uma piada, ai, que legal, então é zoação, ai, que bom, tá, passou. Mas para muita gente, não. Então, a gente tem que olhar para esses que de repente fica ali com uma dorzinha, fica ali com um sofrimento, com um conflito, principalmente relacionado a isso, que homem que eu sou para essa mulher, e não consegue resolver, não é com a piada que resolve, não é com essa cervejada que resolve, não é com esse futebol que resolve. Só que isso vai sendo levado para o resto da vida, né? Tem coisas que a gente não consegue resolver simplesmente com o tempo. Tem coisas que o tempo ajuda, mas tem coisas que não. A gente precisa se entender e tentar compreender o que o outro quer de mim, para a gente lidar melhor com esses conflitos. Então... se para muitos homens a piada acaba sendo uma forma de aliviar a dor, para outros homens, não. Né? E a piada também sendo uma forma de aliviar a dor, não significa que resolveu alguma coisa, né? E existe, assim, alguns sinais que você consegue detectar ali na pessoa? Então, os sinais que vão existir, a gente pode pensar assim, que são sinais... de uma forma geral, para todas as pessoas, das questões, dos conflitos que levam qualquer pessoa a uma análise ou uma terapia. Então, em geral, quais são os sinais, né? Hoje em dia, a gente fala muito da depressão, e eu acho importante a gente falar da depressão, não com aquele sintoma clássico de estou prostrado no sofá, mas a depressão como não tem luz no fim do túnel. Eu sou a pior pessoa do mundo, nada na minha vida se resolve, nada mais vai se resolver, não existe outro caminho, não existe solução, e vou ter que ir vivendo assim. Então, muita gente com depressão, isso homens e mulheres, acabam assumindo mais responsabilidade ou dando continuidade à sua rotina, ao seu trabalho, mas tem esse sentimento de vazio de si. Eu não presto para mais nada. Nada vai se resolver, tem que seguir desse jeito mesmo. Então, eu acho que é um sinal importante. E aí precisa de ajuda profissional.
Não é uma coisa que se resolve. As crises de ansiedade, de uma forma geral, né? Então, muita gente hoje com crise de ansiedade, o pós-pandemia realmente foi um gerador, a pandemia foi um gerador de ansiedade, e hoje a gente vai percebendo. Então, na ansiedade, a pessoa muitas vezes busca fazer muito mais coisa do que pode, não consegue organizar as suas atividades, acaba sempre tendo relacionamentos complicados, frágeis, sempre tem uma rusga, uma briga. Então, a pessoa com crise de ansiedade joga muito na bebida, na comida, no cigarro, nas drogas, né? Joga muito a descarga nesses subterfúgios. Então, a pessoa com crise de ansiedade é como se ela não conseguisse viver o presente de uma forma adequada, de uma forma tranquila. Ela não consegue se divertir, ela não consegue aproveitar isso que se tem agora. Ela não consegue. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na diversão, não importa. Mas ela não consegue aproveitar esse momento. Mas eu acho que existem questões que podem servir de alerta, né, para quem pensa assim, devo ou não procurar um profissional, que é assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Existem momentos em que a gente pergunta, o que eu estou fazendo? Como é que eu cheguei aqui? Será que isso me faz feliz? Será que foi a melhor escolha? Quero continuar nessa profissão ou não? Muitas pessoas, né, lá com 35, 40, 45 anos, tentam fazer a tal da transição de carreira porque se sente infeliz demais. Então, essas questões sobre si, sobre qual é o meu lugar no mundo, isso acaba levando muita gente para uma terapia, para uma análise. Só que isso, assim, de uma forma muito filosófica, é linda. A questão é que isso, hoje em dia, faz a pessoa sofrer. E esse sofrimento acaba sendo percebido nas relações, né? Então, a gente não consegue se relacionar direito e a gente não consegue lidar com as pequenas coisas do dia a dia. Então, eu não consigo resolver muito as minhas coisas. Gerando crise de ansiedade, gerando depressão, gerando pânico. Então, eu acho que esses pontos são importantes, né? Que questionamento que você está fazendo para si mesmo e se de repente já não está se apresentando aí algum sintoma que está surgindo como um alerta de preciso procurar uma ajuda profissional. E se a pessoa não percebe, como que os familiares, os amigos, aquelas pessoas próximas podem abordar essa questão? Nossa, eu acho que essa é a coisa mais difícil. Até outro dia eu falei que uma das formas mais fáceis, vamos dizer assim, para a gente falar para o outro que ele precisa de uma terapia, de uma análise, é você falando o quanto que para você é importante, né? Olha, eu faço análise, para mim é muito importante. Eu consegui transformar isso ou aquilo na minha vida, eu consegui ver as coisas de uma forma diferente, eu sou mais tranquilo, ou eu sou mais atencioso. Então, acho que essa é a forma mais fácil da gente dizer para a pessoa que ela precisa de uma ajuda. Mas, às vezes, a gente precisa apontar para a pessoa que ela está saindo um pouquinho da casinha. Então, você está mais nervoso, você está mais displicente, você está negligenciando de repente o trabalho, o relacionamento, os filhos. Olha, perceba que você está assumindo muita coisa e não está conseguindo dar conta de tudo isso que você assume. Então, a família, os amigos podem ir apontando esses pequenos aspectos que vão aparecendo na pessoa, que são diferentes daquilo que aparecia antes. Ou, né, olha, você está mais fechado, você está mais triste, você acha que tudo vai dar errado na sua vida, você acha que nada vai se resolver. Então, será que isso não tem aí um quê de depressão? Será que você
você não deveria procurar uma ajuda profissional em função disso. Então, acho que pegar esses aspectos que são diferentes e que a pessoa pode observar. Porque não adianta muito a gente mostrar coisas para a pessoa que a pessoa ainda não consegue observar. Porque ela vai achar que é engano seu. Ela vai dizer, não, imagina, mas eu tô normal. Tá tudo tranquilo para mim. Eu tô conseguindo resolver todas as minhas coisas. E enquanto a pessoa estiver dizendo isso, vai ficar difícil essa pessoa procurar uma ajuda profissional. Porque é um assunto muito delicado, né? É um assunto muito delicado. E tem também, na internet, às vezes a gente vê aquela coisa de dicas, né? Ah, a pessoa tá assim, 5 coisas que a pessoa pode fazer, 10 coisas que a pessoa pode fazer para melhorar. Isso funciona mesmo, de verdade? Adoraria que funcionasse. Eu falo assim que eu gostaria de ter o livrinho de dicas e ia vender caro. Eu falo que eu ia fazer isso, porque se realmente funcionasse, como essa quantidade de livros de autoajuda que existe, né, de desafios que existe. Então, acorde tal horas, faça, sei lá, uma corrida, uma caminhada. Só depois que você vai tomar o seu café da manhã, porque daí você já fez a serotonina, a dopamina, sei lá, funcionar. Se tudo isso funcionasse, todo mundo seguiria e todo mundo seria feliz. Então não funciona. E para a psicanálise, que vê de uma forma extremamente individualizada, o sujeito ele é único nas suas questões. Então a gente não consegue trabalhar com essas dicas, né? Ainda que a gente saiba que existem, claro que certos pontos que são importantes. Então, não ficar muito no celular, né? Tentar delimitar a sua quantidade de horas de trabalho. Então, quem trabalha online sofre demais. Então, essas coisas a gente sabe que, de uma forma geral, funciona para todo mundo. Mas a psicanálise, ela é individual, justamente porque a gente olha o sujeito como único. Então, é a partir da tua experiência de sofrimento que a gente pode encontrar ali soluções para a tua vida e não de uma forma muito generalista. Porque eu preciso saber da tua experiência de sofrimento, porque a tua experiência de sofrimento é sempre única, é sempre só sua. Eu não posso nem dizer que eu sei do que você sofre, porque a tua experiência é diferente da minha. Ou seja, não funciona, tem que ser individualizado. Tem que ser individualizada. É como eu disse, de uma forma geral, a gente até sabe, né, mais ou menos o que vai dar para todo mundo, né? Delimitar tempo de celular, delimitar o tempo de trabalho, ter uma atividade prazerosa, de vez em quando sair com os amigos para se divertir, para tomar uma cerveja. Não, quem não bebe não precisa, né? Mas toma uma água. Ter uma atividade esportiva. Isso sempre é bom. Mas isso não resolve o sofrimento subjetivo, né? Aquilo que te leva realmente a se questionar sobre a sua posição diante dessa sociedade, diante de si mesmo. As questões vão continuar lá. As questões vão continuar lá. Dá um alívio, né? Acho que fazer uma corrida deve dar um alívio para quem faz corrida, né? Eu não corro, então não sei. Mas, sei lá, eu danço. Então a dança para mim dá um alívio ali momentâneo. Ai, que delícia. Mas, tomar um vinho, tomar uma cerveja, ir numa praia, né? Quem é que não relaxa numa praia? A não ser que a pessoa esteja estressado demais. Mas você tá sentada ali na praia olhando o mar, que coisa mais maravilhosa. Mas você tá resolvendo alguma questão? Óbvio que não tá resolvendo questão nenhuma. E quais são os riscos quando você simplesmente finge que não tem o problema? Eu acho que o pior risco é da destruição, seja a autodestruição ou a destruição no outro, no mundo. Então, a gente pode pensar numa autodestruição, inclusive como o suicídio, porque a gente sabe que a porcentagem de homens é de 80% de suicídio em homens e 20% em mulheres. Então, os homens se suicidam mais. Mas existem as outras autodestruições, né? Como a bebida, como cigarro, como drogas, tudo isso. E a destruição no outro, na sociedade. A gente pode pensar aí a violência, né? E uma das questões, é claro que a gente sempre pensa
por que se aumenta demais a violência contra a mulher, sendo que a gente tem legislação, a gente tem informação, olha quanta informação que a gente tem, olha o posicionamento da mulher hoje na sociedade, como é que existe ainda tanta violência assim. Então, me parece que assim, essa repressão que se faz demais, desse lugar fechado demais, de repente, quando explode de uma forma tempestuosa, explode de uma forma sem grandes representações e totalmente destrutiva. Então, pode vir através da violência, a gente vê no trânsito, as brigas de trânsito, essa violência que você fala, mas como assim, por quê? Né? Foi uma fechada, foi uma batida, né? Foi alguma coisa que não precisava ter uma violência desse tamanho. E as destruições que a gente não percebe. Então, de repente, a pessoa... que a gente acha que não é, mas a pessoa dirige de uma forma irregular, ou a pessoa começa a destruir o seu casamento sem perceber, destruir o seu negócio sem perceber, destruir a sua posição no trabalho. Então, acaba arrumando... encrenca com todo mundo, acaba não entregando as coisas que precisam entregar. Então, essas são formas destrutivas que, na maior parte das vezes, têm a ver com questões internas que não estão sendo descarregadas, expressas de um jeito correto, né? Do jeito que deveria ser colocado. Então, é meio que o psiquismo fala assim, bom, já que você não expressou do jeito que poderia, então vamos destruir tudo agora. Então, a pessoa pode se autodestruir ou destruir, jogar essa destruição para o objeto, né, para a sociedade ou para quem estiver do lado. Nossa, muito forte isso, né? Muito forte, muito forte. E a gente vai vendo o quanto que a sociedade... Eu acho muito interessante isso. O quanto que a nossa sociedade está ficando agressiva. E está ficando destrutiva. Então, parece que assim, aquilo que deveria ser de uma evolução, né, pela igualdade, né, olha, vamos respeitar as pessoas. A pandemia mesmo, né, foi tida por muitos como uma forma de evolução do humano enquanto humano. E, na realidade, ela mostrou o quanto que a gente é destrutivo. E sim, a gente é muito destrutivo, e nesse sentido mesmo de me autodestruir ou destruir o outro, como apagar, né? Como o grande inimigo a ser apagado da sociedade. É bem forte, né? A gente ficaria horas aqui falando, né? Eu vou pedir para você aproveitar, né, que você está aqui, a gente está caminhando aí para o final, deixar uma mensagem, mas uma mensagem direta mesmo, principalmente para os homens, né? Já que você levantou esse tema aqui, e vou pedir para você deixar nessa câmera aqui. Então, eu não sou muito boa para mensagens, né? Mas assim, eu acho que é importante para o homem hoje em dia entender que ele tem o direito de sentir, de ter conflitos, e que isso diz do quanto que ele é humano, do quanto que o homem também sente as coisas e também precisa de ajuda. Então, a gente precisa tirar um pouco o nosso preconceito, esse preconceito que vem, é claro, de uma educação, de que o homem precisa ser a fortaleza da sociedade, e não que ele precisa deixar de ser, de certa forma, forte e protetor, e batalhador e lutador, mas que é importante a gente olhar para esse outro lado, para esse lado mais sensível, para esse lado mais complexo de ser, do cuidado de si, e ir em busca de uma ajuda quando perceber que realmente não está dando conta daquilo que se das questões de si, que eu acho que isso que é extremamente importante. É fundamental. É fundamental para a gente viver bem, né? Porque se você não se entende, não se compreende, você não vive bem nem na sociedade, de uma forma geral, nem na micro-sociedade que é na tua família e nem com você mesmo. Não tem jeito. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais também, né? Para que as pessoas passem a te seguir
E aí mande também suas dúvidas, entre em contato. Eu tenho um site, elisandrasouza.com.br, lá tem artigos, lá tem as minhas aulas, mas tem as redes sociais, eu prefiro o Instagram, do Instagram também, do meu site dá para ir para todas as outras, mas o Instagram é @elisandra_Souza_. E lá tem vários vídeos sobre vários temas e as pessoas podem ter um pouquinho mais de conhecimento da psicanálise também. Eu adorei bater esse papo com você, foi muito bom mesmo. Tô aqui, ó, refletindo. E para você que ficou até agora nesse vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário também, porque isso vai fazer com que esse conteúdo chegue até mais pessoas. E até a próxima.